Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 5 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. Uma quinta-feira aqui com uma grade boa. Vou trazer pra vocês 13 análises e 13 palpites pra fazermos boas entradas, pessoal. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de terça-feira. Mais um dia que não foi bom. Infelizmente a equipe do Arsenal decepcionou, acabou perdendo pra equipe do Lens e acabou quebrando os nossos bilhetes. De 12 palpites que eu deixei aqui, tivemos 9 greens e 3 reds. E infelizmente um desses reds foi no jogo do Arsenal. Vamos dar sequência aqui, vamos mudar essa chavinha, bora pra cima, bora pros greens, vamos pra quinta-feira. Vamos começar aqui na Romênia, confronto entre o Cluj versus o Sepsi ao meio-dia, vamos ver a classificação dos dois. Cluj é o segundo colocado em 10 jogos, a equipe tem 7 vitórias, um empate e 2 derrotas, já fez 21 gols e sofreu 11. A equipe do Sepsi é a nona colocada, em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, já fez 11 gols e sofreu 11. Ou seja, duas equipes muito over goals. O que nós temos de interessante? O Cluj marcou gol nas últimas 7 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já o Sepsi marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Não ganhou em 8 das últimas 10 partidas e ambas marcam sim, bateu nas últimas 4. Para este confronto aqui, duas equipes, como eu disse, muito over goals. Vou entrar em gols, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. E agora vamos de Liga Profissional Saudita, começando no confronto entre Al Taon versus Al Tae ao meio-dia. Vamos ver a classificação dos dois. Al Taon fazendo uma excelente campanha, o terceiro colocado em 8 jogos, ele tem 6 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Al Tae, próxima da zona de rebaixamento, um pontinho acima só. É o 14º colocado em 8 jogos, tem 2 vitórias, um empate e 5 derrotas. O que nós temos de interessante? O Al Taon marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10. Já a equipe do Al Tae sofreu gol em 8 das últimas 10 e não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, eu vou buscar o favoritismo do Al Taon. Com essa odd excelente, eu vou entrar aqui no empate anula para ele neste confronto. E ainda aqui pela Liga Profissional Saudita, temos o confronto entre o Al Ittifaq versus Al Fateh às 15 horas. Vamos ver aqui a classificação dos dois. Al Ittifaq fazendo uma boa campanha, é o quinto colocado em 8 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e uma derrota, já fez 15 gols e sofreu 9. A equipe do Al Fateh é a sétima colocada, em 8 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, vem fazendo também uma boa campanha, já fez 20 gols e sofreu 14. Vamos ver o que nós temos de interessante. Ittifaq não perdeu nas últimas 5 partidas, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Al Fateh marcou gol nas últimas 6 partidas, sofreu gol nas últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, duas equipes também muito over goals. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui de UEFA Europa Conference League, confronto entre o Astana versus Vitória Pilsen às 11h30 da manhã. O que nós temos de interessante? Astana sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas, o over das 5HT bateu nas últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Vitória Pilsen marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou 9 das últimas 10 partidas, vem num momento excelente. E o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, duas equipes que normalmente marcam gol em todos os jogos. Vou entrar em gols, quero entrar aqui no mais de 1 gol e meio para essa partida. Seguindo aqui na Conference League, partida entre o Balkani versus o Dinamo de Zagreb às 13h45, o que nós temos de interessante. Balkani marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Já a equipe do Dinamo do Zagreb é muito forte, marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito sim no favoritismo do Dinamo do Zagreb. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Mais um jogo aqui na Conference League, partida entre o Bodo Glimt versus o Club Brugge às 13h45. Nós temos de interessante. Bodo Glimt num excelente momento, não perdendo nas últimas 10 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10 e mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Club Brugge também vem numa boa fase, marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 5, sofreu gol nas últimas 10 e mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 10 partidas.
Para este confronto aqui são duas equipes muito overgoals, duas equipes que eu gosto de fazer entrada nos seus campeonatos nacionais. Vou entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. Para fecharmos aqui na UEFA Conference League, temos o confronto entre o Spartak Trnava versus o Fenerbahçe às 16 horas, que nós temos de interessante. O Spartak não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, o mais de 1,5 bateu em 8 das últimas 10. E o Fenerbahçe vem 100% no campeonato turco, vem ganhando de todo mundo, atropelando, goleando todos os jogos. Marcou gol nas últimas 10 partidas, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, eu vou buscar sim o favoritismo do Fenerbahçe. Vamos entrar aqui no empate anula para ele neste confronto. Vamos agora aqui de UEFA Europa League, temos o confronto entre o Freiburg versus West Ham às 13h45, que nós temos de interessante. Freiburg marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. West Ham num excelente momento, marcou gol nas últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Confronto aqui que acredito que será um jogo aberto, jogo com as duas equipes atacando muito. Acredito que será jogo para gols, vamos buscar aqui o mais de 1,5 gols para esta partida. Ainda aqui na Europa League temos esse jogaço entre o Olympique de Marseille versus o Brighton às 13h45, que nós temos de interessante. Marseille marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 5, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, o mais de 2,5 gols bateu nas últimas 3. Brighton marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10, o mais de 2,5 gols bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto, duas equipes que não começaram bem na primeira rodada da Europa League. O Marseille empatou e o Brighton perdeu em sua casa. Então as duas equipes precisam pontuar, as duas equipes que irão ir para cima. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. Mais uma partida aqui na Europa League, confronto entre o AEK versus Ajax às 13h45, que nós temos de interessante. O AEK marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10 e o mais de 1,5 gols bateu nas últimas 8 partidas. A Ajax não ganhou nas últimas 5 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10 e o mais de 2,5 gols bateu nas últimas 3 partidas. Primeira rodada aqui o AEK ganhou jogando fora de casa contra o Brighton por 3-2 e o Ajax fez um jogaço contra o Olympique de Marseille, o jogo acabou 3-3. Duas equipes aqui também muito overgoals, não tem jeito, vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. E para fecharmos aqui no UEFA Europa League, temos o confronto entre o Molde versus Bayer Leverkusen às 16 horas, que nós temos de interessante. A equipe do Molde marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, o Over 05 HT bateu em 8 das últimas 10. Já o Bayer Leverkusen fazendo uma campanha muito boa no campeonato alemão, marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 8 e mais de 2,5 gols bateu nas últimas 5 partidas. Para este confronto aqui, eu acredito que essa odd esteja baixa para o Bayer Leverkusen. Se estivesse pelo menos acima de 1,50, eu entraria no empate anula. Mas eu acredito muito que será jogo para gols, pelo menos teremos 2 golzinhos aqui. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. E agora vamos para a segunda divisão da Espanha, confronto entre o Cartagena versus o Espanhol às 16h30. Vamos ver a classificação dos dois. Espanhol começou muito bem a competição, é o terceiro colocado em 8 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. A equipe já fez 17 gols e sofreu 8. Já a equipe do Cartagena é a última colocada em 8 jogos, tem 1 empate, 1 vitória e 6 derrotas. Fez somente 6 gols e sofreu 12. Nós temos de interessante. Cartagena sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou em 9 das últimas 10 partidas. Já o Espanhol marcou gol em 9 das últimas 10 partidas e marcou gol em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, eu vou buscar o favoritismo do Espanhol. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E agora, para fecharmos o dia, temos jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores às 21h30, a partida entre Palmeiras versus Boca Juniors no Allianz Parque. Vamos ver o que nós temos de interessante. Verdão, que não sofreu gols em 8 das últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10, ou menos de 3,5 gols bateu nas últimas 7. Boca Juniors, ou menos de 3,5 gols bateu em 9 das últimas 10, ambas marcou não em 8 das últimas 10. Primeiro confronto aqui na La Bombonera foi 0-0, a equipe do Boca Juniors tem muito 0-0 nessa campanha. O Boca Juniors, que dos últimos 8 jogos de mata-mata, ele empatou os 8 jogos, e desses 8 jogos, 7 foram em 0-0. É uma equipe que normalmente segura o resultado e tenta se garantir nos pênaltis. Acredito que não será
diferente nesse jogo de quinta-feira pela Conmebol Libertadores. O Boca Juniors vai tentar se segurar até o último e acredito muito que o Verdão não irá perder este confronto. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Verdão em sua casa para esta partida. Então é isso, pessoal, mais um vídeo pra vocês. Meu muito obrigado mais uma vez pra quem tá ajudando a gente a crescer cada vez mais este canal. Uma ótima quinta-feira a todos e vamos de green!